manutenção dos equipamentos, né, e peças de reposição que eu acabei mencionando. Bom, treinamento do auxiliar de pista. Eu digo isso sempre e repito, tantas vezes quanto me for oportunizado. Pessoal, aviação não se faz sozinho. Além de mecânicos, além de pessoal responsável pela aeronave, a aviação agrícola exige pessoal preparado. Se não pelo atendimento da lei, pelo simples fato de que o aumento do rendimento exige pessoas preparadas. Se você não tiver pessoas preparadas, você vai, quanto mais tentar aumentar o rendimento, mais você penetra numa área de risco, né? Por quê? Porque você trabalha com operadores que não conhecem o equipamento, e tem um detalhe, ontem ou anteontem eu estava discutindo com uma pessoa, a questão de segurança operacional em aviação agrícola, ela é complicada, sabemos todos, por quê? Porque a aviação agrícola, diferente das outras modalidades de aviação, nós temos pessoas que não sabem nada de avião, que não têm a cultura aeronáutica trabalhando muito próximo ao avião e realizando tarefas que são muito mais afetas a chão de fábrica do que propriamente a uma aeronave. Nós temos tarefas ali que o funcionário faz junto a um equipamento terrestre, é o mesmo funcionário que faz para o terrestre, faz para o... Então nós temos que treiná-lo, nós temos que dar a ele condições de que ele, em primeiro lugar, faça essa tarefa com segurança e, em segundo lugar, com a qualidade e a velocidade exigida pela aviação. E a gente sabe que uma aeronave acionada, todo minuto que eu perco não só combustível, como eu perco o rendimento da minha operação. Custa muito caro, muito caro. Quem hoje tem equipes bem preparadas, quem hoje tem técnicos auxiliando para fazer controle de temperatura, de umidade relativa, de densidade de gotas, de acompanhamento lá na lavoura, sabe, eles se pagam. A gente consegue trabalhar com mais qualidade, aumentando os rendimentos operacionais, e esse pessoal se paga. É difícil falar num momento de aperto, vamos dizer assim, de crise, de você contratar pessoas mais qualificadas, mas é justamente nesse momento que as pessoas que assim agem, que buscam o conhecimento, que buscam a técnica, saem dessa situação. Eles dão um salto de qualidade, né? Infelizmente o ser humano só aprende na dificuldade, né? Então, em vez de encarar essa crise como algo ruim, só está aqui a oportunidade de eu mudar o meu paradigma, de eu mudar o meu processo, de eu melhorar algumas coisas, de eu buscar conhecimento, qualidade, técnica e tecnologia, para que eu consiga sair em primeiro lugar dessa crise ou dessa dificuldade momentânea, né? Faça disso um momento de aprendizado. E podem acreditar, pessoal qualificado é básico, né? Desde o piloto, auxiliar de pista, técnico executor, agrônomo, coordenador, enfim, toda essa realidade que nós conhecemos. A gente tem que passar a encarar atendimento ou seja, ter esse pessoal, eu estou pensando como dizer isso, não como uma obrigação legal, mas como algo bom para mim, algo que gera rentabilidade, que aumenta o rendimento e faz com que a minha empresa tenha, em primeiro lugar, maior qualidade de serviço, em segundo lugar, rendimento financeiro. Então, treinamento do auxiliar de pista, ou do executor, enfim, dos auxiliares, vamos dizer assim, né, abrange o quê? Correta manipulação dos equipamentos. Segundo, abastecimento rápido e seguro, ordem de mistura, né, muito embora as misturas sejam desaconselhadas, mas tem alguns produtos que exigem a mistura correta com o seu veículo, e isso é extremamente importante, porque é um fator que vai determinar a ação ou a não ação, ou então a redução da ação do produto. Uso de equipamentos de proteção individual, organização do ponto de abastecimento e, mais uma vez, segurança. Bom, tempo de permanência no solo, então, outro fator, passamos rapidamente, padrão de aplicação. Isso aqui compete ao piloto. Eu vou mostrar dois padrões e fazer algum comentário, só para citar o motivo pelo qual eu coloquei esse item, né, arrolei esse item como importante. Primeiro, o padrão back-to-back. Nós sabemos que é um padrão aberto, eu marco o ponto A e B, não marco C, e o GPS vai me direcionando, vai me conduzindo em linhas paralelas, distanciadas da faixa que eu defini para o GPS, e ele vai infinitamente, eu que tenho que reconhecer o final da área. Qual é o problema desse padrão? Né? Ou qual é o problema, vamos dizer assim? É a curva de reversão. Como eu tenho que me distanciar de forma que a aeronave possa fazer a reversão e entrar na faixa lateral, eu tenho um consumo de distância aqui, ó, grande. Então a minha distância voada se multiplica muito. Por quê? Porque eu tenho que fazer esse balão. Outro padrão que eu cito aqui, né, aqui estaria o deslocamento, obviamente, tá? Não me lembrei que eu tinha colocado
esse movimento na bolinha. Outro seria o racetrack, que se a área permite, se me é possível estabelecer esse padrão, né, eu utilizar este padrão, eu vou aproveitando a distância percorrida já para realizar a curva de reversão, otimizando, ou seja, minimizando as distâncias em relação ao padrão back-to-back. Como é que esse aqui funciona? Ele funciona assim, né? Eu faço primeiro a marcação do ponto A e B, lá no final da área eu passo para marcar o ponto C, e sucessivamente eu venho fazendo as faixas. O GPS vai me largar na sexta, depois na segunda, agora me larga na sétima, terceira, oitava e assim sucessivamente. Ao final, o que acontece? Acontece que todas as distâncias percorridas para mim fazer o balão se equivalem. E eu defino a distância que me é mais adequada, a distância na qual a aeronave eu consigo fazer uma reversão, aproveitando já o espaço percorrido, sem ter que me distanciar muito da área. A definição desse padrão de aplicação é sim um fator de rendimento operacional. E aqui, por vezes, os pilotos que não têm a experiência devida, né, inicialmente não conseguem ou definem de forma incorreta, enfim, podem definir de forma incorreta. Estou supondo alguma situação e dizendo que isso é fator associado à decisão do piloto no momento que ele vai fazer a área. Lógico, eu posso fazer diversos racetracks. Eu tenho um padrão chamado de squeeze, né, que é o comprimido. Aquele padrão se adequa, por exemplo, a um voo de uma carga só. À medida que eu venho fazendo a curva de reversão, ela vai se tornando cada vez mais próxima à curva, né, mais apertada, mas também a aeronave vai reduzindo a carga. Eu tenho condições de fazer uma reversão com uma curva de maior ângulo, por exemplo, com segurança. Então, padrão de aplicação seria o outro ponto. Esses pontos aqui, pessoal, são aqueles aspectos teóricos, né, que passados em 20 minutos, um pouco mais do que isso, mas que estão contemplados naquele material que eu falei para vocês, depois vai estar no final, que até cabe uma leitura, porque ali se abre mais, se detalha mais, enfim, define mais, porque nós não estamos aqui numa aula, né? No curso de piloto, está aqui o Wellington, sabe, isso aqui a gente trabalha 2, 3 dias ou mais, né, Wellington, para passar esses pontos todos com os alunos, né? Ou seja, detalha muito mais. Aqui nós temos que somente citá-los, tá? Bom, agora a segunda parte que eu havia falado para vocês, que são os aspectos determinantes do rendimento operacional, tá? Que eu assim defini, poderia ser dado qualquer outro título, mas os hectares por hora, quanto eu vou voar por hora, está bastante associado, por exemplo, ao comprimento do tiro. O que é isso? A distância entre o ponto de entrada na área e o ponto final. Claro que quanto mais curta for essa distância, tanto mais curvas de reversão eu vou ter que fazer, maior consumo de tempo, menor rendimento. De maneira geral, o pessoal que pesquisou, os economistas que pesquisaram a aviação agrícola, eles definem a aviação agrícola como uma atividade de muito tempo morto, né? Em média, o avião ficaria até 1/3 do tempo sobre a área produzindo, e 2/3 fora da área, em atividades como, por exemplo, translado, carga, balão, atividades necessárias para aplicação. Ou seja, de 60 minutos, eu no máximo estaria 20 minutos em cima da área, que é o que paga a minha aplicação. E é isso que nós temos que reduzir ou nos aproximarmos ao máximo, pelo menos desse 1/3, que é o que nós vamos ver na sequência. Outro fator que aumenta, ou seja, me dá mais rendimento ou menos rendimento, distância da pista. Se eu estiver operando com uma pista a 10 km de distância, é diferente de uma pista a 2 ou uma pista a 3, menor o tempo de ida e volta, o tempo de translado, consequentemente aumentando a eficiência em termos de rendimento operacional. Velocidade do voo, tempo de balão aumenta a eficiência, aumenta, mas mata. Então eu sempre digo para os alunos, olha, o último que você mexe é esse, desde que você atinja um tempo razoável, um tempo médio e com segurança. Também não é incentivar que o cara tem que fazer o maior tempo de balão, não, um tempo com segurança. Agora, apertar balão é perigoso. Existem outros fatores que contribuem ao rendimento operacional e não envolvem tanto risco. Taxa de aplicação, né? Se eu sair para aplicar 30 litros por hectare, ou 35, ou 40, ou 5, ou 6, muda a minha relação. Por quê? Tantas vezes a menos eu vou ter que voltar, mais hectares eu vou fazer por minuto, enfim, aumenta bastante a minha aplicação. Mas nem sempre eu consigo fazer uma operação com volumes tão baixos. Por vezes a operação exige alto nível de segurança em termos de deriva, aí eu sou obrigado a trabalhar com gotas maiores, né, para
para mim atingir a minha densidade de gotas, eu tenho que aumentar o volume de aplicação, ok? Vou pensando em voz alta e às vezes dá umas trancadas. Faixa efetiva também, quanto mais eu aumentar a faixa, tanto maior vai ser o meu rendimento. Eu passei aqui, eu vou voltar. Não deveria ter passado. E carga, né? Carga da aeronave é outro fator. Se eu tenho uma aeronave para 2.500 litros, obviamente que na mesma decolagem eu vou conseguir fazer uma área maior. Muito embora seja uma aeronave de maior consumo, mas lá no frigir dos ovos, a relação de benefícios que eu tenho com essa aeronave faz com que, na maioria das vezes, se assim não fosse, não se justificava a compra, ela tem um valor operacional mais baixo, ou seja, ela rende mais hectares, eu consigo ganhar mais em menos tempo. Tá? Bom, então, pessoal, rendimento operacional, eu poderia falar dele subindo, mas eu vou falar dele caindo, que é o que mais choca a gente, né? O que faz cair o rendimento operacional? Elevadas taxas de aplicação, ou seja, quanto maior for o meu volume aplicado por hectare, litros por hectare, né, tanto mais o meu rendimento cai. Obviamente que não é sempre que eu posso, e não estou recomendando que se faça as taxas menores, não, cada caso é um caso. Agora, quando possível baixar taxa, aumenta o rendimento. Tem casos que eu não posso baixar taxa por uma questão de segurança.